como assim as testemunhas de Jeová ficam perdidas quando deixam de ser testemunhas de Jeová? Como assim? Eles deixam o salão e fica sem uma orientação divina, uma orientação? Eu queria entender como que você diz isso, que as testemunhas de Jeová, quando deixam de ser testemunhas de Jeová, ficam perdidas, como se um barco à deriva em alto mar. Explica isso aí para nós, pastor Fernando Galli. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Então é o seguinte, olha, veja bem, muitas testemunhas de Jeová, não estou generalizando, mas sei que uma grande parte de STJs hoje estão perdidas porque elas não vão para religião nenhuma, ok? Muitas delas saíram por causa de pecados graves, como fornicação ou adultério, entendeu? E atualmente elas, por se deixarem ser guiadas por outros STJs que estão tão perdidos quanto elas, a única coisa que elas se preocupam é atacar as testemunhas de Jeová. Quando, na verdade, isso parece ser uma coisa psicológica mal resolvida, entendeu? Então, por exemplo, tem ex-testemunha de Jeová que até tem dado péssimo exemplo para essas outras TJs que estão saindo, né? Uns, por exemplo, acabaram tendo um comportamento tão terrível na internet, xingando testemunhas de Jeová, sendo processados pelo Ministério Público, estão sofrendo aí processos um atrás do outro, né? Então, eu vejo, Elton, professor Elton, que as TJs, quando saem, a gente precisa orientá-las a não sofrerem desse mal, que é o seguinte, olha, eu saí de lá, então agora, a todo custo, eu tenho que acabar com o corpo governante, porque a torre vai cair. Isso é bobagem, sabe? Isso não vai acontecer. E eu acho perda de tempo uma STJ ficar, sabe, ofendendo, né, o corpo governante, sendo que ela fez parte dali. Eu, por ser um pastor, eu penso assim, olha, eu quero levar TJs para Jesus Cristo. Então eu tenho que imitar quem? Jesus. Quando Jesus esteve na cruz, Elton, o que ele fala para os caras lá? Sobre os caras? Pai, perdoa-lhes, não sabe o que fazem. Sim. Então, o corpo governante, para mim, do ponto de vista espiritual, ele está errado. E segundo a Bíblia, eles são cegos em sentido espiritual. Mas eles acham que estão ensinando a verdade. As TJs, quando seguiam o corpo governante, assim como eu também achava que o corpo governante era usado por Jeová. Só que quando eu descobri que não era, o que eu fiz? Bom, tudo bem, discordar dos ensinos do corpo governante é uma coisa, procurar mostrar um caminho melhor é outra, mas eu me preocupo com as TJs que vivem tão somente na internet, perambulam tão somente na internet para atacar a religião TJ. E isso é que eu chamo de estar perdido. É perdido porque é perda de tempo, entendeu? A pessoa podia fazer coisas mais produtivas, tá? Discordar meramente não seria o problema. O problema é que você percebe que no coração de muitas STJs na internet existe um ódio. E esse ódio foi cultivado por péssimos STJs, muitos deles estão na internet até hoje, dando mau exemplo. Estão sofrendo processos atrás de processos, e eu chamo muitos deles, não todos, de tomadores de grana, porque eles criam ideias mirabolantes de ajudar a TJ. Por exemplo, tinha um camarada que dizia o seguinte, olha, manda dinheiro para nós aqui, para nossa instituição, tal, porque nós queremos processar o corpo governante, não sei o quê. Veja, não era necessário fazer isso. É só ir no Ministério Público, fazer a denúncia e é de graça. Então quer dizer que o ódio dos ex-testemunhas de Jeová, que as testemunhas de Jeová consideram como apóstata, então essas pessoas que deixam a religião e passam a viver atacando a religião, isso são pessoas que você tem como pessoas perdidas ou são pessoas que estão agindo
Como que você vê esse tipo de ação dessas Não, pessoas? Correto ou incorreto? perdidas no sentido de não ter um direcionamento bíblico cristão Uhum, correto. uhum. Sabe? É o camarada que larga da namorada e fica xingando ela. Ah, Pô, sim. mas ele beijou, Legal. transou, né? E Uhum. agora, de repente, né, você fica falando mal dela. Você pode É, discordar dos atos da namorada, sim. mas você ficar fazendo campanha contra Campanha, ela, isso é feio, né? isso evidencia o quê? Isso aí evidencia problema neurológico, problema Uhum. psicológico mal resolvido, trauma, Aham. entendeu? Eu, por exemplo, sofri disso, eu não vou negar, não. No começo eu não falava palavrão, né, Uhum. de ofender assim, mas eu tinha ódio dentro de E, mim. e, e outro ponto, pastor Fernando Galo, desculpa te cortar, outro ponto também que eu tenho percebido é que, por exemplo, o pastor Fernando Galo hoje é um pastor evangélico, se tornou um pastor, deixou as testemunhas de Jeová, mas se tornou um pastor. E algumas dessas pessoas, elas saem do movimento, da religião Testemunha de Jeová e não se tornam nada. Elas não querem ser evangélicas, elas não querem voltar para Uhum. os ensinamentos da religião e ficam vagando, simplesmente causando ofensas, celeumas. Como que você vê isso? Não, é perda de tempo, né? A pessoa precisa de tratamento psicológico. Teve um sujeito aí que fazia lives aí direto e não só me atacava, né, como também atacava a Testemunha de Jeová, xingava. Você vê, eu conheço STJs, Elton, Uhum. que foram pro candomblé. Sim. Veja, eu não concordo com as crenças do candomblé, mas eu não chamo elas de perdidas no sentido de não ter o que fazer. Uhum. Por quê? Porque hoje elas até discordam das TJs, mas fazem isso com educação, com respeito. Uhum. E não fazem isso com ódio. Entendeu? Então eu vejo como um bom exercício da liberdade, você mesmo partindo para o candomblé, você chegar, né, e falar, olha, eu discordo das TJs por causa disso, disso, disso. Hoje eu acredito assim, prefiro que seja assim. Tudo bem, eu posso também discordar do candomblecista, Uhum. mas eu vejo que ele não está fazendo isso com ódio, entendeu? Entendi. Então, eu vejo muita STJ com ódio religioso, tá? Isso Uhum. acaba até atrapalhando a gente que faz um trabalho sério, porque eu temo que um dia as autoridades chegam e, para proteger um grupo minoritário, falam: olha, não é permitido mais falar sobre testemunha de Jeová na internet. Uhum. E aí vai E me prejudicar. outro ponto também que eu tenho observado, eu quero aproveitar para te perguntar, é sobre, assim, eu tenho visto também muitos evangélicos, não sei se pastores, se obreiros, se diáconos, eles se empenham a ofender as testemunhas de Jeová, como utilizando desse tipo de ofensa como se fosse apologia. A gente sabe que apologia é uma outra questão, né? É um Uhum. estudo que envolve uma desconstrução de uma doutrina que é proposta como correta. Isso sim, é fazer apologia, defender a doutrina, a fé. Cada religião tem o direito de fazer isso. Mas eu tenho visto, inclusive, aqui na Arena Apologética, muitos cristãos atacando as testemunhas de Jeová. Não que eu estou advogando em defesa das testemunhas de Jeová, eu sou neutro. Eu estou te perguntando para ver Claro. como que uma ex-testemunha de Jeová, com seu nível intelectual, como que você vê isso, pastor Fernando Galli? Esses evangélicos que se empenham veementemente a estarem achando que estão fazendo apologia. É o caso daquele pastor que se dizia caçador de testemunha de Jeová. Isso para mim é um cara que não bate bem da cabeça, Ah, o caçador de entendeu? TJ, sim. Por quê? O camarada não bate bem da cabeça. Por quê? Eu não tenho que caçar pessoas, né? Se ele falasse assim, caçador de heresias, beleza. Agora, caçador de testemunho de Jeová, porque é bicho testemunho de Jeová, Ah, né? Ou legal. então, né, sabe? Então, Uhum. o texto de 2 Timóteo 2, 24 a 26, mostra como é que a gente tem que fazer apologética. E 1 Pedro 3, 15 e 16, com mansidão, com amor, com Uhum. respeito, né? Uhum. Santificando Cristo em nosso coração, Uhum. entendeu? E não Entendi. ofendendo, né? A impressão que dá, né, é que a pessoa não suporta TJ, e a Sim, verdade não é essa. E os parece que essa evangélicos que impressão que praticam dá. isso na internet estão totalmente equivocados. Falta Jesus na vida deles também. Uau, suas palavras são fortes, e racionais. É interessante isso aí. Então quer dizer que, pelo simples fato da pessoa ser adepta da mesma fé que você, e da mesma fé que eu, e da mesma fé que outro, não significa que nos dá o direito, ou dá o direito para quem quer que seja, de se tornar um atacante veemente de uma determinada religião,
porque eles, como se ele fosse a maioria, eles estão certos e aquele grupo minoritário estão errados. Então, isso é muito interessante. Outro ponto que você falou sobre um pastor que veio aqui, inclusive eu quero aqui deixar o meu respeito, né, por ele, mas já que você tocou no assunto, eu quero explorar mais. Esse pastor que veio aqui, mais uma vez, reforço, deixo o meu respeito pelo pastor Caçador de TJ. Então, esse título, Caçador de TJ, na sua visão, é um título desnecessário. É um título que mais conota uma ideia de hostilidade do que protestantismo. É isso que você enxerga? É óbvio, é óbvio. E não é só ele, não. Tem outros que fazem questão de criar, por exemplo, né, o destruidor de TJ. Já vi tudo isso, assim, sabe? Por que destruir TJ, né? Sem infantilidade, na verdade, parece mais assim, algo infantil. Não, sabe, a gente aprende com Jesus outra conversa, tá? A gente aprende... mas Jesus chamou os fariseus de hipócritas, né? Então, só que acontece o seguinte, Jesus, ele é juiz, né? Ele julga, não é? Então, a gente não é, entendeu? Jesus, ele conhece o coração das pessoas, ele sabe se aquelas pessoas que ele chamou de hipócritas seriam salvas ou não. Eu não sei. Você já pensou eu ser processado por uma testemunha de Jeová que se sentiu ofendida? Né? Cai bem para um cristão, um pastor. Fica feio, né? A própria atitude, né, de ficar vociferando aí hostilidades, né? Isso fica feio para qualquer cristão, né? Claro, para pastor fica mais feio ainda. Então, que recado, pastor, você daria para os evangélicos que se prontificam a estarem fazendo ofensas a um grupo de religiosos? O que você teria a dizer para esses cristãos? Não xingar, não ofender, né? Tratar as pessoas com respeito, ver nelas, eu estou achando que elas estão erradas, então ver nelas um possível cristão em formação. E como é que eu quero evangelizar um cristão se eu, né, faço ofensas pessoais? Eu me preocupo com isso, Elton, porque eu vejo pessoas abusando não só das testemunhas de Jeová, mas de outras religiões, né, de outras formas de pensamento, né? Por exemplo, uma porcaria de um centro apologético cristão, olha só o que eles fizeram para denegrir, deixa eu achar, para denegrir a imagem do catolicismo. Isso é ridículo, isso é uma falta de vergonha. Isso é ridículo. O Centro Apologético Cristão de Pesquisas fez isso. Sim. O seu João Flávio Martinez publicou isso na internet. Sério? No canal dele. Sério. Inclusive, eu convidei ele para fazer um vídeo comigo. Isso. Então, manda ele fazer um comigo, para ele explicar se é certo fazer isso. A apologética no Brasil está muito mal representada por vários péssimos apologistas que... eu estou citando nomes aqui, não para ofender a pessoa em si, mas para discipliná-las em público, como a Bíblia manda fazer. Entendeu? A Bíblia manda disciplinar certas pessoas em público para que elas se arrependam. Isso aqui não é forma de fazer apologética de acordo com a Bíblia em lugar nenhum. Aí, ó, tá vendo? No Instagram dos caras. Botou o capeta do lado da autoridade religiosa aí, né? Exato. Veja, eu concordo com o catolicismo romano? Não concordo. Mas eu evangelizo católico assim, entendeu? E iguais a esses caras, muitos outros fazem, entendeu? Zombando da fé dos outros. E pior, olha só como tem mau apologista aqui no Brasil. Eu vou discordar do calvinismo, por exemplo, ou do arminianismo. Veja, são correntes de pensamentos dentro da Igreja de Cristo. Sim. Posso achar alguma coisa heresia? Posso. Mas eu não tenho que citar nomes de irmãos em Cristo, né, que estão apregoando coisas que eu discordo. Por exemplo, falar mal do pastor Marcos Granconato, falar mal do reverendo, do professor Eberlin, né? Eberlin, acho que é o nome dele, né? Marcos Eberlin, teve aqui no Marcos, exatamente. Do professor e pastor Saião, né? Porque eles têm um ponto de vista um pouco diferente da igreja adventista. Então ficam criticando pessoas que são irmãos em Cristo. Gente,
A gente precisa acabar com isso, eu sou totalmente Maravilha. contra isso. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena Apologética. Nos veremos mais vezes. Eu quero dizer que aqui não foi nada combinado, tá, gente? A gente só pegou o tema e desenvolveu e ele falou aí, tá? Eu quero mandar um abraço para todos os apologistas do Brasil. Pastor Fernando Galli, valeu. Boa tarde. Um beijão para todos. Valeu.